paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos ao podcast EBD em Síntese Momento Pedagógico. Hoje nós estamos aqui com vocês, trazendo algumas dicas pedagógicas da lição 11, que tem por título A Salvação em Cristo. A paz do Senhor, irmão Mateus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmão Rosimar, a paz do Senhor, querido professor, querida professora, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. E nós esperamos que nesse momento, esses minutos que nós venhamos a estar aqui, o Senhor possa nos edificar, venha falar aos nossos corações, venha nos trazer insights, ensinos, para que nós venhamos a passar para os nossos alunos e até mesmo para nós, para que venhamos a ser edificados em nome de Jesus. Amém, meu querido, seja bem-vindo. Querido professor, aqui nós temos alguns objetivos da nossa aula que diz o seguinte: definir a salvação na perspectiva bíblica, sublinhar o paradoxo da salvação, reafirmar o valor da salvação otorgada por Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós vemos aqui que Jesus ele demonstrou que quem ouve a sua palavra e crê em Deus tem a vida eterna, ou seja, não entrará na condenação, pois passou da morte para a vida. E esta lição, querido, nos traz conhecimento do grande propósito de todo aquele que abraçou o evangelho, né, de Jesus Cristo, que é a salvação. Agora, querido professor Mateus, qual a dica pedagógica que o senhor trouxe para nós? Amém, meus irmãos, graças a Deus. Diante dessa temática, dessa lição tão importante para nós, e principalmente para os nossos alunos, né, que são novos convertidos, que estão agora iniciando da fé, é, trilhando esse caminho de conhecimento, iniciando esse caminho de aprendizado, e sabendo algumas minúcias, alguns pormenores da palavra do Senhor. A nossa lição, aqui a nossa irmã Rosimar bem falou, a lição número 11 trata e traz uma temática singular, uma temática única, que é apresentar a salvação em Cristo. E entendendo isso e compreendendo essa perspectiva, eu queria sugerir a você, professor, não uma dica ou uma dinâmica, não algo específico para você desenvolver algo mais lúdico. Não queria neste momento trazer algo nessa perspectiva, mas trazer algo que envolva toda a sua lição. E o que seria isso? Primeiro, nós sabemos que a Bíblia em si e o contexto bíblico em si, ele vai girar em torno de quatro pilares. E esses quatro pilares apontam para um objetivo final. E quais são esses quatro pilares? A criação, a queda, a regeneração e a glorificação. Então, envolta nesses quatro princípios, envolta nesses quatro pilares, a salvação em Cristo, ela é consequência e ela é o resultado final de todos esses princípios, de todos esses pilares que eu citei anteriormente. Então, eu queria sugerir a você, professor, a você, professora, a você, superintendente que nos assiste, ou você que é aluno, mas que traga, que possa levar essa sugestão ao seu professor e diga, ó, é, foi sugerido lá no podcast do EBD em Síntese, que se o senhor, professor, puder trazer para os nossos alunos, trazer para a gente a ideia desses quatro pilares que envolvem e que apontam para a salvação em Cristo, nós já estaremos introduzindo aos nossos alunos, já estaremos apresentando a eles e mostrando para aqueles que estão iniciando na fé princípios extremamente importantes, porque desde a criação, o objetivo de Deus em Cristo era salvar a humanidade. Desde a queda, o plano já estava traçado. Desde a regeneração em Cristo, do perdão dos nossos pecados, o plano já estava traçado. E a glorificação é consequência daqueles que são salvos. Então, entenda e tente, querido professor e querida professora, apresentar aos seus alunos esses princípios, esses tópicos, porque a partir daí, a temática e o título da nossa lição, a salvação em Cristo, será apresentado de forma mais clara, de forma mais abrangente e de forma mais compreensível por todos os nossos alunos. Maravilha, irmão Mateus, muito bom. Isso aí, professor, com essa dica pedagógica. E eu estava aqui lembrando, professor, que essa dica pedagógica pode ser colocada também, eu até tinha colocado uma parecida com essa, irmão Mateus, mas nós vemos aí, queridos, a importância do aluno, né, saber sobre esses pilares, né, no caso, nós vemos aqui que a salvação em Cristo Jesus, né, é garantida, então é muito interessante quando a gente passa
esses pilares, né, para os nossos alunos, falando sobre a redenção, sobre a justificação. E aí, professor, eu queria colocar para você fazer em casa, até mesmo já antecipar lá no grupo do WhatsApp, é, seria esses pontos importantes que o irmão Mateus colocou, mas de uma forma diferente. Você pode colocar estes pontos como redenção, justificação, regeneração, santificação, e aí você pode colocar as referências, professor, que aí o aluno pode procurar em casa e no dia da EBD, né, da aula, ele pode assim ter uma conversa com os demais colegas, né, e assim adquirir novos conhecimentos. E aí nós podemos falar sobre a redenção no livro de Colossenses, capítulo de um versículo 13 e 14, sobre a justificação, Romanos 5, 1 e o 2, a regeneração, o livro de Tito 3, 5 e 6, e a santificação, queridos, Hebreus 12, 14 e 16. Então, é uma dinâmica, se vocês observar a dica pedagógica de hoje, uma vai complementar a outra, né? O que o irmão Mateus colocou, juntamente com a minha dica, vai complementar, né? E com certeza sua aula vai ter um êxito maravilhoso, professor. Então, você coloca essas referências com antecedência no grupo do WhatsApp da sala, e os alunos vão ter a semana para pesquisar, para procurar, ler a Bíblia, né? E no domingo seguinte, com certeza, eles vão expor esses conhecimentos aos demais, né, queridos? Mas eu queria também, professor, além dessa atividade prática que nós colocamos hoje aqui, professor, seria muito interessante você sempre questionar o seu aluno qual o significado de salvação. Né? Você pode abrir essa conversa com eles, introdutória, né? Para vocês, o que significa ser salvo? O que significa salvação? E aí você vai ter uma oportunidade, professor, de falar, de conversar com seus alunos, e eles passarem aquele conhecimento prévio que é importante o professor observar. Anote todas as informações que seu aluno colocar, professor, sobre o que significa para ele salvação. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Então, querido professor, essas são as dicas, né, pedagógicas da lição de hoje. Que Deus possa lhe abençoar, abençoando a sua aula. Compartilhe, se inscreva, né? Aqui traremos sempre, todas as semanas, né? Dicas e orientações pedagógicas para a sua aula. Uma excelente aula e que Deus abençoe e continue abençoando o seu ministério, professor. Irmão Mateus, com suas considerações finais. Amém, graças a Deus. Nós esperamos, professor, professora, que por meio dessas dicas, por meio desses insights que nós queremos trazer aqui, para que você possa melhorar, aperfeiçoar, ou fazer de acordo com a capacidade da sua turma, o tempo que você possui, mas que essas dicas venham a ser muito proveitosas a você e aos seus alunos. Por quê? Nós estamos tratando de uma classe de discipulandos, pessoas que ainda são novas na fé, que estão se desenvolvendo espiritualmente, adquirindo maturidade espiritual, e nós sabemos, no todo decorrer das nossas gravações, das nossas aulas, nós temos por objetivo trazer aos nossos alunos o manuseio da Bíblia. Muitos novos convertidos se desenvolvem, crescem e acabam deixando de lado o manusear da Bíblia, utilizar a leitura diária. Então, nós queremos incentivar você a incentivar os seus alunos a manuseá-la, a abri-la durante a aula, pesquisar, procurar e ler. Porque só assim eles serão edificados, eles terão o sustento necessário para crescer na fé, para se desenvolver e adquirirem experiências espirituais. Então, nós esperamos isso e temos certeza que, se for da vontade do Senhor, e assim é, a sua aula será muito abençoada em nome de Jesus. É isso aí, professor. Que Deus abençoe.